A paz do Senhor, querido aluno da Escola Bíblica Dominical. Eu sou o evangelista Janderson Nascimento e estou segundo vice-presidente da Assembleia de Deus aqui em Vitória da Conquista, uma igreja que é pastoreada pelo pastor Davi Oliveira Boa Sorte. E hoje, pessoal, eu quero convidar você para estudar conosco a lição de número 5 aqui da classe dos juvenis, onde nós vamos estudar sobre ética cristã e a valorização da vida. E vai ser uma bênção em nome do Senhor Jesus. Você que está chegando hoje aqui pela primeira vez, aproveita, se inscreve no nosso canal, passe a ser um dos nossos alunos, eu vou ter o prazer de te receber por aqui. Aproveita também, deixa aí o likezinho, o seu joinha, seu comentário também, porque isso ajuda muito a gente a chegar mais longe ministrando a palavra de Deus. E é claro, pessoal, que eu vou pedir isso a você. Pega esse vídeo, joga nos grupos de WhatsApp da sua igreja de Escola Bíblica Dominical e eu creio que Deus em Cristo vai te abençoar poderosamente. Lembrando a você que a gente está comentando as lições de adultos, jovens e juvenis. Então vamos que vamos? Vamos juntos aprender da palavra de Deus em nome de Jesus. Hoje nós chegamos na lição de número 5 aqui da classe dos juvenis. Ética cristã na valorização da vida. Vamos estudar sobre esse assunto hoje em sala de aula. Lembrando a você que nesse terceiro trimestre nós estamos estudando sobre esse tema, ética cristã. E vai valer muito a pena compreender sobre isso. É importante você iniciar sua lição apresentando o texto bíblico da lição. Você é servo da palavra. Lembre-se também que a sua lição hoje possui 3 objetivos específicos. É muito importante você ficar atento a isso. E observe que a sua lição possui hoje 3 pontos. É muito importante você apresentar ponto a ponto para os seus alunos, até mesmo para que eles possam acompanhar você na sua ministração. O primeiro ponto da nossa lição vai tratar sobre o seguinte assunto aqui em sala de aula. Por que somos contra o aborto? Esse é o primeiro ponto da nossa lição. É claro que esse primeiro ponto vai procurar desenvolver com você esse tema importante para os seus alunos. Observe que esse ponto também tem aí uma divisão de 4 subtópicos que a gente vai estar descrevendo para você hoje em sala de aula. E é muito importante você descrever esse assunto, apresentar alguns textos bíblicos que a palavra de Deus apresenta de forma ética e sábia em sala de aula. O aborto pode ser definido como a privação de vida do embrião. Isso quer dizer que é a retirada da vida do feto de uma criança ainda sendo formada. E a Bíblia trabalha esse assunto. A palavra de Deus, na realidade, ela condena o aborto. E é muito importante você entender que existem alguns casos na nossa legislação que permitem o aborto. Porém, nós temos um posicionamento cristão, nós temos um posicionamento de acordo com a palavra de Deus. Vamos explicar isso de uma maneira melhor para você nos subtópicos. O primeiro subtópico vai tratar sobre o seguinte assunto. O feto não é um sub-humano. Por que colocamos assim? Nós precisamos entender que o feto já é uma vida humana. E é aqui que nós entendemos, de acordo com a palavra de Deus, que a mão do Todo-Poderoso está sobre toda a vida. Existem aqueles que defendem que o feto é um sub-humano, ou seja, não é um ser humano completo e definido. Mas a própria igreja, a palavra de Deus, defende que o feto é um ser humano, pois o feto já na sua geração já possui aí impressões digitais, tipo sanguíneo, já é uma vida sendo formada. E é importante a gente entender isso, não tratar o feto em geração como algo descartável. O que a sociedade de hoje acaba defendendo em determinados requisitos? O que o mundo mal acaba defendendo para se apropriar do aborto? O mundo mal defende que o ser gerado, o feto, não é um ser humano definido e por isso pode ser descartado. Mas a palavra de Deus diz que de forma assombrosa o Senhor nos formou, ou seja, o feto já é um ser humano, já
tem parte na criação, foi formado por Deus. E é importante a gente entender esse argumento aqui. Sabendo disso, a gente vai avançar para o segundo subtópico para entender um pouco melhor sobre esse assunto que estamos defendendo contra o aborto de forma ética. O feto é um ser humano em potencial. É aquilo que estamos dizendo para você, já encaixando com o primeiro subtópico. O feto é um ser humano que possui grande potencial. A palavra de Deus apresenta para a gente um texto bíblico que se encaixa perfeitamente nisso que estamos ensinando para você. É importante você apresentar a Bíblia para os seus alunos em sala de aula. Salmo 139, versículo 15 ao 16. O autor, o salmista, faz questão de dizer que Deus já o conhecia em substância informe, em feto. A própria palavra de Deus faz questão de dizer que a ciência do Todo-Poderoso já era demonstrada nesta criação. Jeremias capítulo 1, versículo 5. O próprio profeta faz questão de dizer que Deus já conhecia antes do seu nascimento, já na sua geração, já na sua formação como feto. A própria palavra de Deus faz questão de afirmar isso, e a Bíblia faz questão de dizer que essa criação possui um grande potencial, possui um grande argumento nas mãos de Deus. Vamos avançar entendendo um pouco melhor. Vamos então para o terceiro subtópico, que vai apresentar ainda mais argumentos sobre esse assunto que estamos trabalhando em sala de aula. O feto é plenamente humano. Esse é o terceiro subtópico. A palavra de Deus em Êxodo faz questão de dizer que o feto já é um ser humano e já existia na lei de Israel, na lei de Deus, condenações para com aqueles que ferissem uma mulher grávida, que causassem um aborto. Olha o que a palavra de Deus diz. Êxodo 21, 22. Diz que se aquele que causasse em uma mulher um nascimento prematuro, de uma criança prematura, deveria pagar uma multa altíssima. A Bíblia também fala sobre outras coisas nesse assunto. Êxodo 21, 23, a lei era severa. Se alguém causasse a uma mulher grávida o aborto, esse alguém deveria ser morto. Porque na lei de Deus, na lei de Moisés, nesse período era olho por olho e dente por dente. Então você percebe aqui que a lei é real, vida por vida. Então você já observa, de acordo com a palavra de Deus, que o feto, sendo formado, já era tratado como um ser humano de acordo com as Escrituras. E as Escrituras são a nossa base para a nossa ética cristã. Vamos avançar entendendo ainda mais. Mateus capítulo 1, versículo 20 e 22. Ainda no útero, no Novo Testamento, Jesus já era tratado como um ser humano. E é interessante isso que a Bíblia apresenta para a gente já a partir da própria pessoa de Jesus. Então você percebe que o feto aqui é importante, ele tem vida, ele é um ser humano destacado, apresentado pela própria palavra de Deus. Então não pode ser tratado descartavelmente. Lucas capítulo 1, versículo 44 faz questão de dizer que quando Isabel e Maria se encontraram, ambas estavam grávidas. João Batista, no ventre de Isabel, saltou. E é interessante que Isabel foi cheia do Espírito Santo. Observe bem o que a palavra de Deus está dizendo para você. A própria Bíblia está demonstrando a importância de uma criança, a importância de uma geração. E nós não podemos seguir o ritmo de conduta desse mundo mal que trata o ser humano como algo descartável na sua formação. Gênesis capítulo 25, versículo 22 e 23, o texto bíblico faz questão de dizer que tanto Jacó como Esaú já eram tratados como nações de Deus no ventre da sua mãe. Olha como a Bíblia trabalha isso. Olha como a Bíblia observa o ser humano já na sua formação. Juízes capítulo 13, versículo 2 ao 7. Deus já tinha traçado um plano para Sansão já no ventre da sua mãe.
Você percebe isso acontecendo até mesmo com Jesus no Novo Testamento. Gente, eu espero que Deus em Cristo esteja orientando você através dessa palavra. Avance então para o quarto subtópico, onde a gente vai continuar trabalhando essa questão de ética cristã e aborto para os nossos juvenis a partir do seguinte argumento. No Brasil, no nosso país, são permitidos 3 tipos de aborto. Esse é o nosso quarto subtópico. Inclusive, esse assunto foi tratado em sala de aula na classe dos adultos. E é interessante a gente observar isso aqui. Você vai perceber que no Brasil existem leis que permitem 3 tipos de aborto. Mas nós, como cristãos, não devemos seguir esse ritmo, não devemos seguir esse tipo de posicionamento. Porém, devemos apresentar aquilo que a lei permite. O primeiro caso é o caso por consequência de estupro. Essa permissão pela lei é garantida de acordo com o próprio regimento brasileiro. Isso se dá por causa dos traumas que aquela vítima que sofreu o estupro pode ter ao gerar essa criança. O segundo caso é se o feto é anencefalo. É a questão que a própria lei permite quando a criança tem má formação do cérebro. Essa lei foi aprovada em 2013 em nosso país. E o terceiro caso é em risco de morte da mãe. Se a geração da criança provoca um risco de morte da mãe, pela lei no Brasil, há permissão para esse tipo de aborto. Então, temos 3 permissões no nosso país. E aí vem a questão: como cristão deve proceder diante desses assuntos? Como nós, cristãos, devemos seguir de acordo esses tipos de argumentos. É importante você apresentar aqui, no final do ponto de número 1, a ação do tópico 1 para os seus alunos e avançar. A ação do tópico 1 é muito importante porque ela tem uma dinâmica para você desenvolver, tá bom? O segundo ponto da nossa lição vai tratar sobre o seguinte argumento aqui em sala de aula. Por que somos contra a eutanásia? Esse é o segundo ponto da nossa lição. A eutanásia ela é apelidada de boa morte. Ela tem o objetivo de aliviar o sofrimento do paciente em estado terminal. Esse é o primeiro argumento que nós vamos desenvolver com você, porque como cristãos nós somos contra esse tipo de argumento. A eutanásia pode acontecer em 2 instâncias: com o consentimento do paciente em estado terminal e com o consentimento da família para aliviar aquele que está doente. Com o consentimento do paciente, à luz da palavra de Deus, nós estamos diante de um suicídio. E a palavra de Deus não apoia o suicídio. As escrituras não apoiam isso. E é interessante a gente entender essa questão aqui. A eutanásia com o consentimento do paciente se torna um suicídio. Não é uma boa morte, de acordo com as escrituras. Isso não é viável para aquele que pratica esse tipo de situação. Êxodo capítulo 20, versículo 13, está escrito: não matarás. Isso dá a entender que nós não podemos matar e nem retirar a nossa própria vida. A própria descrição do texto dá a entender que nós não podemos retirar a vida do inocente, no caso, no ventre da mãe, e também no caso do próprio cidadão querer retirar a sua vida. O que a Bíblia traz e demonstra um entendimento maior a respeito desse argumento? Deuteronômio, capítulo 32, versículo 39. Só Deus pode retirar a vida. Só Deus é aquele que dá e aquele que retira. É claro que é um assunto polêmico de se desenvolver em sala de aula com os nossos alunos, mas em um entendimento cristão, um entendimento de acordo com a palavra de Deus, é claro que existem casos e casos, situações e situações. A Bíblia ela defende que nós, como cristãos, não podemos apoiar esse tipo de prática em diversas situações. Tiago capítulo 1, versículo 2 e 3. A Bíblia ensina que Deus trabalha conosco em diversas situações, seja na saúde ou na doença, seja em bem-estar ou estado terminal. Deus trabalha conosco. Ele está no controle de tudo.
E é por isso que a própria lição faz questão de argumentar com você que nós não devemos apoiar a eutanásia, seja em caso do aborto, seja em caso de risco, seja em caso de doença terminal, porque ambos violam aí a santidade de Deus. Outro tipo que nós encontramos, que a própria lição traz para você, ele trabalha o seguinte argumento: a ortotanásia. Esse argumento, a própria lição faz questão de trazer para a gente, desenvolve o seguinte assunto. Descreve que é aquela situação em que o cidadão está em estado terminal, mas por meios médicos a sua vida é prolongada, com o objetivo de prolongar a vida do paciente para que de forma extraordinária essa pessoa possa ser reestabelecida em sua saúde. A Bíblia trabalha essa questão de uma forma bem clara. Nós devemos crer que Deus pode curar, crer que Deus pode estabelecer a saúde do paciente. E é interessante que a Bíblia também traz alguns argumentos para a gente. João capítulo 13, versículo 34. Nós precisamos rogar a Deus para que o Senhor possa entrar com providência no ato da cura. Então esse método procura então desenvolver um prolongamento na vida do paciente. O objetivo dele é exatamente restaurar a saúde do moribundo. Nós, como cristãos, sempre devemos orar buscando a Deus para que Deus possa restabelecer aquele que está aflito, aquele que está passando por uma dificuldade assim. Então, a nossa perspectiva acaba trabalhando a ideia de restauração daquele que está doente. De acordo com a palavra de Deus, nós cremos que Deus pode sim realizar o milagre, mas entendemos que tudo está na mão de Deus, tudo passa por Ele, tudo está diante dele. Vamos avançar então? Vamos para o terceiro e último ponto aqui na classe dos juvenis, que vai tratar sobre o seguinte argumento: Deus é o autor da vida. Essa é a proposta do terceiro ponto. Ética cristã, na preservação da vida, procura demonstrar que Deus é o autor da vida. Ele tem todo o controle em sua mão. Como nós podemos trabalhar isso com os nossos alunos? Deus é aquele que está com todo o controle em sua mão. É Deus que tem o direito de decidir quem nasce e quem morre. É Deus que tem o dever de cuidar dessa parte, e não nós humanos. E por sua soberana vontade, Deus deu ao ser humano um fôlego de vida. Isso é tão sério que a própria palavra de Deus faz questão de dizer para a gente que o sangue do inocente clama ao Senhor. Gênesis 4:10. Nós precisamos entender isso aqui. Precisamos defender a vida. O nosso objetivo como cristãos é defender a saúde espiritual e ainda por cima preservar a vida de qualquer ser humano. A Bíblia faz questão de trabalhar isso conosco. Gente, eu espero que Deus em Cristo possa ter abençoado você. Apresente a ação do tópico 3 aos seus alunos. Um grande abraço, a paz do Senhor Jesus, e até a próxima aula, se Deus quiser.